Que Ace Combat 7 é um jogo Next Gen que tá muito bonito no Nintendo Switch, todo mundo já sabe, até porque já fiz vídeo sobre isso. Mas depois de mais de 15 horas jogadas, terminando a campanha do jogo e aproveitando o seu modo online e outros conteúdos, tá na hora de ir além do visual, dos gráficos e julgar ele como jogo em si. E olha, meus amigos, trago boas notícias. Pra quem tava com saudade de jogar um Star Fox no Nintendo Switch, pode parar de pedir e joga esse aqui. Let's rock and roll, boys. Thanks. Maneiro, né? Mas vocês não viram nada, então... Olá, meus amigos, eu sou o Coelho no Japão. E a minha missão é te atualizar dos principais lançamentos do Nintendo Switch e trazer um conteúdo completo para ajudar você a tirar o melhor proveito do seu videogame. Então já clica logo no botãozinho de se inscrever aí no canal, faz essa boa aí e ativa o sininho de notificações que vocês viram o quanto isso é importante, né, galera? Esse vídeo é uma análise de um jogo multiplataforma, algo que muitos de vocês me pedem e eu peço de volta que, se possível, deixe o seu like aqui no vídeo e lança o seu hype no vídeo também. Assim vocês me ajudam a levar esse conteúdo a mais pessoas, fortalecendo esse tipo de vídeo no canal e incentivando a ter mais conteúdos desse também. Então, se você é das antigas como eu e se amarrava nos jogos de navezinha, vem comigo e sem mais delongas, vamos falar de Ace Combat 7 no Nintendo Switch. Antes da gente começar, uma dica: se você quer comprar um Nintendo Switch ou um jogo, ou um desses jogos aqui, você pode simplesmente me perguntar onde é que ele tá mais barato. O grupo de WhatsApp está aqui na descrição, onde eu dou dicas, ajudo todo mundo que tá precisando e indico jogos em promoção para você nunca precisar pagar caro. Quer comprar, mas não sabe aonde? É só perguntar pra gente, ou então checar o site nintendobarato.com.br, que é o site da minha equipe, que tem um bot inteligente que busca os menores preços do Brasil para o Nintendo Switch e tem indicações também dos micro SD cards, os jogos corretos e mais adequados e onde eles estão mais baratos de comprar também. Toda a curadoria feita manualmente e a gente coloca essas informações todas ali, ó, no grupo de Telegram, no grupo de WhatsApp e também no Instagram, galera. É só entrar aqui no canal de transmissão. Aqui tem todas as informações. Tanto no Nintendo Barato quanto nos grupos, é só você mandar uma DM, cara. Diz o que você precisa, a gente manda o linkzinho de volta pra você poder comprar, sabendo que você vai estar comprando o mais barato, recebendo a melhor indicação e em locais 100% de confiança. Links do Nintendo Barato e dos grupos de promoção estão aqui na descrição. Ace Combat é uma série que começou curiosamente com outro nome, chamado Air Combat, e na época do PlayStation 1, em 1995, e depois de 7 jogos principais e diversos spin-offs, entre outras entradas, a franquia se tornou referência no seu estilo de gameplay e finalmente chegou no Nintendo Switch com o seu jogo mais recente, Ace Combat 7 Skies Unknown. Tá, mas qual é o estilo desse jogo? Olha, Ace Combat é um jogo que meio que mistura realidade com ficção, tanto em história quanto na gameplay. Falando da história e do universo do jogo, da lore mesmo, que é mais rápido e simples, se trata de um universo fictício chamado Strange Real, que é como uma versão alternativa do nosso mundo. Então existem semelhanças e ao mesmo tempo meio que não tem nada a ver. Uma semelhança, por exemplo, é que as naves da franquia são muito inspiradas em naves do nosso mundo. Algumas são até réplicas mesmo. Porém, as nações, os eventos são todos únicos, embora tenha aqui e ali uma referência. Nem todo jogo da série se passa em Strange Real, mas a maior parte se passa por lá, assim como Ace Combat 7, que é o jogo que eu estou falando aqui pra vocês. Então saibam que é um jogo em um universo já bem construído. Falando sobre o que interessa, que é a gameplay, esse aqui é um arcade simulator de batalha aérea. É meio paradoxal mesmo, porque ao mesmo tempo que ele é um simulador, ele é também um arcade. Tem alguns jogos que são assim, como o Grid Auto Sport, por exemplo. Ou seja, ele é um jogo primeiramente arcade, mas com mecânicas mais realistas, que podem dar uma sensação de jogo simulador, mas passa longe de ser o caso para quem de fato joga simuladores. Em termos de mecânicas de arcade, temos um personagem, ou nave, né, que é humanamente impossível de reproduzir de tão habilidoso, além de termos munição em quantidades irreais para uma nave transportar. Ou, se o jogo quisesse ser mais simulador, tinha que ter uma quantidade limitada de mísseis, ou a quantidade de mísseis tinha que pesar a nave, esse tipo de coisa. Mas ele não é, ele é um arcade. É ação, tá ligado? Além de, claro, o seu loop de gameplay, que é bem videogame mesmo. Eu já explico sobre isso, mas por fim, toda a parte simuladora é enfraquecida ou facilitada para ficar menos truncado e deixar o jogo mais divertido, digamos assim. Na parte mais realista e simuladora, no entanto, temos, bom, primeiramente os gráficos, né? Embora os personagens também tenham lá o seu toque de cartoon japonês, temos também o seu sistema de movimentação, desde a aceleração e desaceleração até as curvas. Por exemplo, se você não mexe no acelerador ou freio, mas a
sua nave tá, sei lá, curvada para cima, a velocidade cai, porque você tá subindo, mas se estiver inclinada para baixo, a velocidade aumenta, porque você tá caindo. Outro sistema é a relação da sua nave ou do seu caça com o clima da onde você tá voando. Nuvens podem ser utilizadas para despistar os inimigos, mas algumas podem nos colocar em risco de congelamento. A chuva, ela deixa o nosso visor molhado e o sol pode ofuscar a nossa visão. Mas lembrando, tudo isso está presente, mas enfraquecido, não tão realista para poder ser um jogo divertido ainda, mais arcade, e você de fato conseguir jogar, né? Um jogo de ação quando você tá no meio da nuvem ou chovendo, né? Tudo para encontrar um equilíbrio entre simulação e controles gostosos e fáceis de jogar. No combate do jogo, temos mísseis comuns, mísseis especiais e uma metralhadora. Os mísseis comuns, eles são o nosso tiro padrão e são tiros teleguiados após mantermos certa distância, tempo e ângulos travados em um inimigo. Porém, não é tão fácil assim acertar os inimigos, porque o inimigo pode desviar, principalmente se ele está numa curva. Então, é importante determinar o seu posicionamento e observar a movimentação do seu adversário para encontrar aquele melhor momento de se atirar. As armas especiais funcionam de diversos modos e cada caça vai ter 3 tipos diferentes. Em geral, pode ser um míssil comum mais forte, pode ser algo focado em alvos que são no chão, tipo uma bomba que cai debaixo do avião, e tem até coisas mais únicas como um raio laser e até coisas defensivas como um bagunçador de sinal para nos ajudar a desviar de mísseis. E a metralhadora, bom, ela tá lá, né? Eu imaginei que ela ia ser o tiro básico que a gente usa toda hora. E de fato a gente usa, mas é algo muito mais para gerar uma instabilidade no seu inimigo para finalmente você abater ele com seu tiro de verdade, que são os mísseis, do que pra efetivamente utilizar pra derrotar os inimigos, sabe? Mas vai ver que eu sou noob, comenta aí se você é bom utilizando ela. Apesar de boa parte dos combates serem contra outras naves ou caças, existem vários tipos de alvos no chão também. Alguns parados, outros móveis, obviamente devagar perto dos caças, né? E as missões também são focadas nesse tipo de alvos, então é importante ter algum caça focado nesse tipo de inimigo para certas missões. Além disso, existem algumas batalhas de chefes, com naves únicas e especiais, ou comuns também, porém mais resistentes e muito mais habilidosas que o normal. Isso é bem legal, bem empolgante, também traz aquela quebra que eu costumo falar bastante e gostar bastante aqui no canal, de variação na gameplay, sabe? Quando chega nos chefes, você tem que prestar mais atenção, virar o boné pra trás e falar, tá, beleza, agora eu vou ter que usar mais estratégia aqui. O jogo ele traz um loop simples de progressão na sua campanha, história com contexto da próxima missão, a missão que é 90% gameplay por arcade, primeiro uma história com contexto da próxima missão, e aí você entra numa missão que é 90% gameplay puro mesmo, arcadezão, e aí depois disso, mais história com as consequências dessa missão e reinicia esse ciclo. São um total de 20 missões na campanha do jogo e elas são relativamente longas, em geral em torno de 15 minutos para você terminar cada uma das missões. Algumas mais e outras menos, dependendo da sua performance, claro, porém, o tempo de gameplay não é simplesmente 15 minutos vezes 20. Em geral, o jogo ele dura entre 15 a 20 horas, porque além das missões, tem a história, tem os preparativos para as missões, algumas são mais longas e claro, você não vai passar das missões de primeira, pelo menos não todas elas. O jogo ele também traz uma dificuldade boa, que pode ser aumentada no modo hard e controles expert ou simplificada no modo fácil ou casual. A dificuldade da campanha não pode ser alterada depois de escolhida, mas quando a gente termina uma missão, a gente pode refazer essa missão em outras dificuldades. Então assim, tudo bem você colocar no modo fácil e aí você repetir ele depois de um modo mais difícil. Agora, se você não gosta de repetir, aí você já coloca no modo um pouco mais normal ali, ou hard, se você quer se desafiar ao longo do prazo, sem precisar repetir cada uma das missões. Saiba que mesmo o modo casual ainda exige do jogador, principalmente por conta dos objetivos das missões. As missões, elas trazem objetivos diversos. No geral, é tipo assim, não morra e exploda alguém. Mas eles fazem com que seja dinâmico, e boa parte dessas 20 missões trazem propostas únicas, forçando a gente a mudar um pouco o nosso modo de jogar em cada uma delas, a nossa estratégia, o que é ótimo para não cair no tédio. É aquilo que eu falei de deixar tudo dinâmico e variado, né, que eu gosto bastante. Temos escoltas, proteção a áreas, missões onde a locomoção é prejudicada e algumas são mais simples, como faça X pontos em X minutos, né, uma variação de objetivos nessas 20 missões. E essas missões de X pontos em X minutos são naquele mapa cheio de inimigos e um mata-mata livre, né, que é uma delícia. É como se estivesse jogando multiplayer online. Além da dificuldade do jogo em si, existe algo que exige a atenção do jogador, que é a troca de objetivos em uma missão.
porque isso acontece durante conversas no rádio entre tripulantes, então é importante ouvir o que eles estão falando e entender o que tem que ser feito. Por exemplo, o comandante fala, não ataque uma nave específica, e aí se você atacar essa nave, cara, não prestar atenção, a missão acaba. Ou caso tenha algo sendo escoltado, você não fica lá colado na escolta, mas o comandante te avisa para voltar, porque o objeto ou pessoa está sendo atacado, e aí você tem que voltar. Então é preciso prestar atenção e interpretar para não ficar boiando no que você tem que fazer, porque só a descrição do objetivo atual não é o suficiente. As missões, elas mudam às vezes ao longo da fase. E é aqui que eu digo que felizmente o jogo está em português. Olha que beleza, cara. Você vai poder prestar atenção nas missões, olha só. E agora lembra que eu falei que a gente tem que se preparar para cada uma das missões? Isso é porque temos um tipo de árvore de habilidade, onde a gente vai desbloqueando tanto caças quanto peças de melhoria com pontos ganhos nas missões e também no online. Existe um pequeno fator RPG aí no sentido de criar builds, criar naves específicas para o seu objetivo, porque tem um limite de peças que você pode colocar na sua nave. Então você pode, sei lá, focar nas de movimentação, fortalecer o míssil comum, entre outras opções. Essa árvore, ela não é feita para ser completada até o final do jogo, tá? É preciso escolher bem qual é o caminho que você vai seguir e utilizar bem os seus recursos para deixar o seu caça da forma que você quer. Porém, como o modo online também dá pontos, você pode intercalar entre jogar na campanha e farmar pontos jogando online. E se você pretende zerar a campanha no modo hard, provavelmente você vai precisar fazer isso, tá? E eu particularmente, cara, adoro jogos que permitem a gente ir melhorando o nosso carro, ou nossa nave, nosso caça nesse caso aqui, à medida que a gente vai passando das missões, porque além de você querer continuar jogando, que o jogo é divertido, e acompanhando a história, que é muito legal, que te motiva, você ainda tem aquela sensação de progresso, sabe? Então, ó, cara, delicioso o jogo. Aliás, falando em delicioso, o modo online é um ponto muito alto do jogo. Vou repetir, o online é um ponto muito alto. Não se engane, ele é simples e direto e funciona muito bem, cara. Sendo até impressionante em termos de conexão, por ter até 8 jogadores com as suas naves, todos se movimentando e se enfrentando e tudo correndo bem. São 2 modos de jogo. Um deles é o todos contra 1 e o outro é o embate de 2 equipes. São 6 fases disponíveis entre 2 e 8 jogadores. Entre outras configurações também, que eu não vou ficar entrando muito em detalhes aqui. O mais legal é que ao criar uma partida, os jogadores ainda podem entrar na sala durante essa partida, então você não precisa esperar encher a sala para começar, ou esperar tipo uma sala criada que você viu lá no online, acabar a partida dela para você poder entrar. Não, mano, você pode entrar, sempre que você quiser entrar no online vai ter gente para você poder jogar, e não tem muito tempo de espera, sabe? Então, super ponto positivo. Essa característica, junto do fato de que o online ajuda na campanha, faz com que o online desse jogo seja movimentado. Pelo menos nos nossos testes aqui, todas as vezes tinha sala aberta, ou quando a gente criava uma sala, ela foi enchendo rapidamente de jogadores. E de qualquer forma, grandes interessados nesse multiplayer, é bom garantir que joguem agora no lançamento para pegar esse período de mais pessoas jogando, sabe? É uma recomendação de qualquer tipo de jogo online, na verdade. E como eu mencionei, é um modo prático e funcional. Tem um mata-mata bem old school, daquele estilo de lan house mesmo, onde você simplesmente entra numa sala e vê quem faz mais pontos, ou se diverte mesmo ficando em último, sabe? Não é uma crítica que eu vou fazer aqui aos jogos como serviço, mas é bom, cara, quando a gente pega uma opção mais arcade, mais videogame mesmo, das antigas, sabe? Sem passe de temporada, sem um monte de bagulho pulando na sua tela. Ai, que delícia jogar videogame, mano. Ai, que delícia ter um Nintendo Switch que tem tantos jogos assim, na moral. No modo online também existe um ranking, chamado de patente, claro, né? Onde você vai subindo conforme você joga. Mas não é bem uma partida ranqueada, até porque as partidas, elas não são limitadas por essas patentes. No máximo, são limitadas pelo tanto de recursos que uma nave pode ter. Então, tipo, o iniciante pode criar uma sala e meio que forçar todo mundo a ir com as naves mais humildes. Lembra que eu falei que tem mais opções? Então, essa é uma delas. Bom, essa foi a descrição do jogo e agora bora opinar, falar de alguns prós e também falar dos problemas que o jogo tem. Vem comigo. Para falar dos prós, é difícil não cair no óbvio, mas é preciso dizer de qualquer jeito. Afinal, essa é uma análise focada na versão de Nintendo Switch e eu tenho que falar. O port desse jogo para Switch, ou seja, a adaptação para Nintendo Switch, está impressionante. Você quer gráfico parrudo no Switch? Tem! São ótimos visuais em Ace Combat 7 Skies Unknown no Suitão, cara. Um realismo nas naves e no céu, além das lindas CGs que, bom, são CGs, não é o Switch rodando aquilo. É um vídeo, então é muito bonito mesmo. Mas além do realismo, é sobre a
direção de arte também, cara. Eu tenho que dar os créditos pros artistas. Os efeitos de ambiente em cada fase, a beleza do céu nas fases com sol, ou das nuvens e raios de chuva, cara. Raios de chuva é uma coisa? Pingos de chuva, né? E raios que caem junto. Os ângulos que você vê ao travar uma mira no inimigo e perseguir o inimigo, como o cenário fica de ponta cabeça quando você gira o seu caça a 360 graus antes dela ajustar. É o recurso de segurar o botão de míssil e o jogo parte para uma câmera que segue o míssil. Ó. Esse jogo é um espetáculo visual, meus amigos. Não é exagero dizer que somando o fator boa adaptação, né, bom porte, com tudo que eu já mencionei, esse é um dos jogos mais bonitos do Nintendo Switch e que mais vale a pena prestar atenção nos detalhes e ficar brincando no modo replay, sabe? Daí, mano, somamos isso ao fator gameplay incrível, as missões exigentes e uma trilha sonora orquestrada, pronto. Temos aqui um jogo épico. Épico é a palavra certa pra descrever. Você tá ali na missão e de repente tá por um fio de conseguir vencer, mas tá quase morrendo também e tá passando por uma nuvem e aí sai de lá e tá chovendo e seu visor molhado enquanto você dá uns 180 graus. Com uma música incrível ao fundo, você simplesmente para e pensa, que jogaço, cara. Como eu mencionei, cara, e como vocês acabaram de ouvir, a trilha sonora, claro, contribui muito pra essa sensação. Ela traz instrumentos e vozes reais, além de um pouco de eletrônico também, que eu curto bastante. E são temas muito bons e que servem explicitamente para aumentar a adrenalina, como essa música aqui que eu vou deixar vocês ouvirem um pouquinho. Ou para aumentar a sua imersão naquele cenário lindo com essa outra música aqui. E não só em termos de composição, mas a gravação é ótima. Lembra que eu falei, né? O Pedroca, roteirista aqui do canal, ele é músico, então quando ele se impressiona com isso, é porque a parada foi bem feita mesmo. Me pegou assim, né? Os músicos do jogo arrebentaram na gravação, ouve só. No geral, é uma das melhores trilhas pra esse tipo de jogo no Nintendo Switch. Só que o lance é que você não espera isso em um jogo de simulador de guerra de navezinha, tá ligado? Trilha sonora 10 de 10, parabéns pros compositores, que inclusive, ó, se você não sabe, é um conjunto de 5 deles, então foi uma coisa caprichada mesmo. Vou deixar vocês com mais uma palhinha aí. Em termos de pontos negativos, eles existem também, claro. O principal ponto negativo é a história. Ela tem uma narrativa estranha, cara. São meio que duas perspectivas diferentes que começam separadas. Tem personagem que você é apresentado nas cenas, mas eles não são apresentados, e aí fica confuso pra quem nunca jogou um Ace Combat na vida. Então provavelmente se você é uma dessas pessoas, você só vai entender bem mesmo a história depois que você revisitar a história, né? Jogando o jogo uma segunda vez, de repente numa dificuldade maior. E olha que o jogo tá em português, tá? E sinceramente, cara, não tem por que complicar tanto a história, porque não é como se o enredo fosse algo complexo, cheio de reviravoltas ou lições de vida. Não, ele tem ali os seus momentos, os seus personagens são ok, diálogos ok, mas ainda, tipo, jogo de piu, tá rolando uma guerrazinha, de navezinha, bora! Tá ligado? Outro problema que não é bem do jogo e sim de uma decisão comercial é o termo Deluxe que está presente nessa edição. Mas ela passa bem longe de ser uma edição completa, sabe? Porque ainda existem muitas DLCs pagas à parte, incluindo o kit de naves do Top Gun Maverick por R$105. Pô, mano, o jogo é de 2019, ele chega ao Nintendo Switch já ao preço cheio de R$299, beleza, ele é um jogo AAA que vale a pena, mas ele podia chegar mais barato, né? Bola fora da Bandai Namco, ainda por cima tendo uma DLC de R$109 numa versão Deluxe. Sei lá, tá ligado? Não é legal. Ok, que é um jogo da Bandai, a gente sabe, né, que vai ter promoções com o tempo, porque vocês acompanham aqui no canal toda segunda-feira a nossa curadoria de promoções pra Nintendo Switch. Se você não acompanha, por favor, ativa esse sininho de notificações aí. Perdendo dinheiro, tem o Nintendo Switch e não tá inscrito aqui no canal, tipo, mano, ativa o sininho de notificações aí. Então a gente sabe que vai ter promoção eventualmente tanto do jogo quanto das DLCs, mas bola fora mesmo assim, tá? Agora, em termos do port, como eu mencionei, é um dos melhores de todos do Nintendo Switch. Uma adaptação realmente milagrosa. No entanto, tem ali algumas observações também. Algumas texturas do chão são borradas e esquisitas, e também algumas missões a gente tem que atirar em alvos no chão, então uma parte importante do cenário, e a gente claramente vê que tá esquisitaço. Além disso, em uma missão, especificamente uma missão, das 20 que teve uma queda no frame rate com a gente. Então, por mais que no geral seja muito fluido, pode acontecer com você de uma missão específica você presenciar também umas quedas de frame rate. Isso aqui é só pra eu não estar elogiando tanto o
port aqui, e aí vocês verem uma taxa na queda de frames e depois vir acusar a gente que foram enganados pelo Coelho do Japão. Não, mano, de vez em quando acontece, mas no geral é bem fluido. Por último, o jogo usa mal o sistema de checkpoints. Como eu mencionei, cara, as missões são relativamente longas, de 15 a 20 minutos, dando tudo certo, jogando bem. Algumas missões até mais do que isso. E aí quando tem uma troca de objetivo, principalmente com uma cutscene, muda o objetivo, e se você morrer, você volta só dali e não do começo. Até aí tudo bem, mas muitas missões usam esse checkpoint na hora errada, mano. Por exemplo, uma missão que vai te tomar 25 minutos. O legal seria, sei lá, ter um checkpoint ali a cada 7 minutos, certo? Algo equilibrado ali. Só que não, fica tipo assim, 15 minutos a primeira parte e 5 minutos para as outras duas partes. E acaba que isso é bastante comum no jogo, o que frustra ao morrer ou falhar no seu objetivo. Então, cuidado se você é do tipo de pessoa que passa muita raiva ao perder progresso, por mais que sejam 15 minutos ali de progresso, talvez a dificuldade média não seja para você. Concluindo pra vocês aqui, amigos, no geral, Ace Combat 7 é uma fantástica adição ao Nintendo Switch. O console carece de jogos de combate aéreo, aliás, a indústria no geral carece desse tipo de jogo, né? O Switch tem alguns shooters on rails, como Panzer Dragoon e tudo mais, mas nesse estilo mais realista de guerra e nave versus nave, incluindo multiplayer online e tudo mais, era um déficit que foi muito bem resolvido com Ace Combat 7 Skies Unknown no Switch. O jogo capturou a atenção de todos pelos visuais do Nintendo Switch, mas depois de terminar a campanha dele, dá pra dizer que ele é muito mais do que um rostinho bonito, sabe? Ele é arcade, ele é videogame, meu irmão. É muito bom de jogar e se divertir no modo online. Sim, os seus visuais impressionam, especialmente no Nintendo Switch, mas o melhor é a soma de visual com audiovisual, com jogabilidade, que vai criar momentos empolgantes, inesquecíveis em diversas missões que depois vocês vão contar pros seus amigos ao longo da história, que se passa em um universo próprio e bem construído, apesar da narrativa ser meio estranha. O jogo tem os seus problemas também, seja no game, como o seu mau uso de checkpoints, ou seja no port, que é 9 de 10 ali, deixando algumas texturas baixas e demora de carregamento no chão, ou na sua edição Deluxe, que falta conteúdo. Porém, para cada problema encontrado tem pelo menos 5 outros acertos, sabe? Não deixe de jogar Ace Combat 7 Skies Unknown se você gosta de combates aéreos, se você gosta de jogos de guerra, se você gosta de jogos que encontram um equilíbrio entre simulação e arcade, e se você for um fã de Star Fox, que implora pra Nintendo fazer um jogo novo, cara. Dê um pause aí nessa causa de implorar a Nintendo por um novo Star Fox e jogue Ace Combat 7. E aí depois você volta junto comigo aqui e continua pedindo pra Nintendo. E é por essas e por outras que a nota técnica de Ace Combat 7 Skies Unknown aqui no canal Coelho no Japão é nota 9 de 10. Por conta dos problemas apresentados, que é uma ótima nota, já que é um jogo pesado que tinha tudo pra ter uma versão de Nintendo Switch decepcionante e perder pontos. Afinal, se você não sabe da história do Ace Combat 7, os desenvolvedores não tinham no escopo a versão de Nintendo Switch e um dos apaixonados lá dentro da equipe falou: poxa, eu acho que dá, e começou a trabalhar nisso, e aí convenceu o resto da equipe de que dava pra poder fazer, e eles aprovaram isso com a publicadora, e assim nasceu a versão de Nintendo Switch. Então tinha tudo pra dar errado, ou pra ser um jogo mais feio, porque ele é um jogo pesado, mas não, cara, eles fizeram isso muito bem. Nota técnica 9 de 10 tranquilamente. E agora sim, a nossa tier da experiência geral que tivemos com o jogo e recomendação dele é tier S, cara. Quase tier máxima de recomendação aqui no canal. É um jogo de elite desse ano e o melhor jogo do Nintendo Switch no seu estilo. Jogue o quanto antes. E essa, meus amigos, foi a nossa análise aqui de Ace Combat 7 Skies Unknown. Eu espero que vocês tenham se divertido, espero que tenha sido uma análise informativa, e eu quero pedir pra vocês, cara, me ajuda aí, hypando o vídeo e manda o vídeo para as outras pessoas poderem conhecer, porque são poucas as análises em português desse jogo. A gente vê aqui no YouTube, mas não tem muitos portais fazendo isso. Então eu tô nessa missão aí, cara, de espalhar a mensagem sobre esse jogo, mandando nos grupos de WhatsApp aí, e entra lá no meu Twitter, cara, porque a gente sempre faz as análises em formato de thread. Me ajuda com um RT lá, tá? Dá um retweet lá para poder chegar até mais pessoas. A gente vai trazer a análise também em formato escrito lá no Twitter também, e no nosso site coelhonews.com. Entra lá no coelhonews.com que vocês vão encontrar a análise também, tá bom? Dito isso, deixa o likezão aí no vídeo, tá? Não se esquece, ativa o sininho de notificações aqui no canal, porque vídeos como esse aqui vocês podem acabar perdendo. Se vocês curtiram, é bom ter o sininho de notificações aqui no canal para ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo, que esse é o nosso trampo, tá bom? Lembrando, Coelho, não sei onde comprar mais barato. Putz, mano, não tem problema. Chega lá no nintendobarato.com.br, os links estão aqui na descrição
descrição. Manda uma mensagem pra gente no WhatsApp, a gente te ajuda a encontrar onde que tá mais barato. Não deixem de entrar nos grupos de promoção, cara. Entra lá no Telegram. Estamos quase batendo 13 mil pessoas lá no Telegram, sendo ajudadas, tem uma comunidade que conversa. Os links estão na descrição, não deixem de entrar, tá bom? E claro, deixar o seu likezão aí no vídeo, porque isso ajuda no algoritmo aqui do YouTube, tá bom? Dito isso, meus amigos, minhas redes sociais são @RodrigoCoelhoC, é a mesma arroba lá do Twitter, tá? Lá no Instagram você também me encontra por @RodrigoCoelhoC, então me segue por lá também, pra mais dicas e curiosidades Nintendo. E agora sim, eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte e até a próxima, amigos. Valeu! Deixa eu tocar aqui na graminha. Tocar aqui na graminha da Terra Sagrada. Obrigado, gente. Obrigado por me proporcionarem isso. De coração mesmo. É difícil. Tamo aqui, cara. Coelhinho criança jamais imaginaria. Muito legal. Tô muito feliz de estar aqui.